conceito que a gente cria antes. E aí a questão tem muito a ver com o estereótipo que a gente cria das pessoas, que elas, e sem analisar quem elas são realmente, a gente já cria isso. E sobre o preconceito, hoje eu vejo ele em várias esferas da sociedade. Acredito que ele está dentro de muitas pessoas, muitas vezes sem elas perceberem. É algo, algumas vezes cultural, outras vezes passado através de valores pela família, ou mesmo nas ruas a gente vê isso em pequenos atos, muitas vezes sem ter intenção, seja você atravessar a rua, se vê alguém que seja, por exemplo, de outra cor, ou se você julga uma mulher pior por uma razão sem sentido, ou se você, por exemplo, julga seu amigo na escola sem ter embasamento, ou simplesmente o ato de julgar. Então acho que o preconceito é algo até que incontrolável hoje na vida das pessoas. É mais inconsciente do que consciente. O meu entendimento de preconceito é que o preconceito é um conjunto de ideias que tendem a distorcer ou a diminuir um conceito, um objeto, uma pessoa ou um grupo de pessoas, né? Então, nessa perspectiva, o preconceito seria uma negação da realidade que tende a impor ideias fantasiosas a respeito de algo real, com o objetivo de diminuir aquilo que é real e favorecer a grupos que querem construir uma verdade que não é, de fato, a mais favorável a quem é vítima do preconceito. Ou seja, preconceito ele vem a construir uma verdade baseado em ideias rasas que tendem a prejudicar um grupo e favorecer outros grupos. Essa é a minha ideia de preconceito. Boa tarde, meu nome é Carolina, eu tenho 22 anos. Eu sempre sofro e ainda sofro preconceito por causa da tatuagem que eu tenho nas costas, no serviço. Eu preciso esconder, só que eu acho isso absurdo porque tem gente que tem tatuagem menor e não precisa esconder. Então, isso não define o serviço de uma pessoa. Acho que o mundo de hoje, isso não cabe mais. Eu estava voltando do curso, de tarde, para atravessar a rua para o busão, para ver quando eu passar, pegar o ônibus. Eu atravessei a faixa de pedestre e a moça que estava atravessando comigo achou que eu ia roubar ela. Aí ela me entregou a bolsa dela e saiu. Assim, ia roubar a bolsa dela. Eu não sei exatamente o que levou ela a pensar ou agir dessa forma. Pode ser o jeito que eu estava vestido, que eu acho que não tem muita coisa a ver, ou pode ser um lance ético. Boa tarde, eu sou o pai Mário de Ogum, o único pai de santo de Barão Geral. Tenho 328 filhos de santo aqui e sou confundido como Baba Unicamp, né? Porque pai de santo da Unicamp. Hoje eu estou um pouco triste, né? Porque eu infelizmente perdi um filho ontem, que morreu, né? E eu enterrei um filho. Mas eu terei prazer de falar com você sobre o preconceito. O que é preconceito? Nada. O preconceito não significa nada. Todos nós que somos brasileiros, nós temos uma mescla de raça no nosso sangue, desde a África até o Paraíba. Então a pessoa que vive do preconceito são as pessoas medíocres, que não sabem o conteúdo da sua história. E o outro é o candomblé, né, que é a nossa religião. A religião ela é feita para todos. Por exemplo, Jeová, Adonai, Brahma, Jevé, Olorum, todos são um só orixá, que significa Deus. Então, ninguém é dono da verdade, porque todos, quem tem fé, amor e carinho, e que pensa nas coisas boas da vida, tem Deus no coração. E até os ateus. O ateu, ele ama a si próprio. Então, se ele ama a si próprio, ele também ama a Deus, porque nós somos imagem e semelhança.
Então, esse é o preconceito, as pessoas não saberem a diferença sexual da pessoa e tentar atacar porque tem medo da situação do que elas vivem. Ou a religião que você não conhece, a base sólida dela, o que ela significa, e você ataca porque você acha que só a sua é a verdadeira. Ambos estão errados e ambos são diferenciados. Só que também temos que respeitar os preconceituosos. Por quê? Ignorantes. Ponto. É isso. Uma coisa, né? Um preconceito religioso. Eu sou umbandista e eu trabalhava numa creche, né? Há pouco tempo que eu saí, na qual logo que eu cheguei, já percebi várias piadinhas assim, tipo, isso daí é macumba, não sei o que lá, macumbeiro. E como assim, né? Eu não tinha nem como falar, porque eu tinha receio de até ser demitida, assim, em última instância, assim, né? Então eu nunca falei pra ninguém lá e eu ficava ouvindo aquilo lá, mas morrendo de vontade, na verdade, um dia chegar e falar assim, gente, vamos parar com isso, vocês não têm ideia certa do que é, então vamos estudar, porque elas são educadoras, elas precisavam saber, o mínimo, elas saber um pouquinho da religião de todo mundo, né? Porque isso sim é uma coisa laica, e não ficar lá só na dela e achar que, né? Um amigo que, assim, ele é negro e toda vez, assim, que ele faz alguma coisa errada ou alguma coisa, assim, que os outros vão zoar, todo mundo fala, a cor não nega, ou se não, porque é negro, não sei o que, mas principalmente isso, que a cor não nega, e assim, eu acho muito chato. Até num grupo de WhatsApp, que, assim, no grupo da escola mesmo, eu não sei o que ele falou, que o menino falou, a cor não nega, ele mandou, tipo, um emoji com uma cor mais escura e falou, não nega. E assim, eu acho muito chato. E assim, eu vejo que mesmo estando no grupo da escola, ninguém faz nada. Professores que estão no grupo, ninguém faz nada pra conter isso. Bom, meu nome é Laura e eu tinha um amigo, desde a 2ª série até a 4ª mais ou menos, que sofreu bullying, porque ele era negro, então, tipo, chamavam ele, deram apelidos, fizeram montagem com as fotos dele do Orkut, levaram o livrinho impresso para ele na escola com as fotos e já até abaixaram a calça dele na escola. Então, filosofia, tenho 28 anos. Falar de preconceito para mim é um pouco diferente de uma pessoa que já sofreu preconceito. Porque eu pertenço a um grupo social que quase não sofre nenhum tipo de preconceito. Por exemplo, eu sou homem, sou heterossexual, não sou de nenhuma religião que os negros trouxeram da África para o Brasil. Então eu particularmente quase não sofri nenhum tipo de preconceito desse tipo. Mas eu já presenciei muitas vezes várias formas de preconceito contra mulheres, negras e negros, jovens, né, homossexuais, pessoas que são de religiões, que não são religiões cristãs, sofrem muito preconceito, né? Então eu nunca sofri preconceito, então eu nunca vou saber compreender de fato o que é o preconceito, mas eu vejo, todos os dias eu vejo algum tipo de preconceito, algum comentário a respeito das mulheres, a respeito de negras e negros, a respeito de pessoas que são homossexuais, bissexuais, mas teve, há um tempo atrás, faz bastante tempo atrás, quando eu não estava nem na faculdade ainda, que me marcou muito, foi quando eu subi no ônibus e na minha frente entrou um homem negro pagando a passagem e ele tinha uma nota de 20 e na verdade eu passei na frente dele e aí eu paguei com a minha nota de 20 a passagem, na época não tinha muito cartão, né? E eu paguei minha nota, o motorista, aí o cobrador girou a roleta, mas depois que eu sentei no banco e o homem negro pagou R$20 com a passagem recebendo troco e o cobrador olhou assim na lâmpada do ônibus para ver se o dinheiro era falso, ou seja, por que ele não olhou a nota de mim, né? Provavelmente ele olhou a nota porque era um homem negro, então ele já, a partir de um preconceito racial que é arraigado na sociedade brasileira, eu comecei gradativamente a aprender o que é o racismo, né? Por que ele não olhou a minha nota e só olhou daquele homem que estava atrás de mim? O único motivo pelo qual ele olhou porque era um homem negro, né? Porque se tem na sociedade brasileira uma consciência racista de que o homem negro, ele é malandro, ele é ladrão, ele está sempre disposto a enganar, né? E eu acho que de todas as formas de preconceito que tem no Brasil, uma das mais problemáticas é a do racismo.
pessoal, eu sou o Rezende, Gabriel Rezende, estudo aqui na Escola Francisco Alves e eu vou fazer um relato para vocês aí hoje sobre uma discriminação policial. Quando eu era menor, há um tempo atrás, eu tava soltando pipa com os moleques do bairro, né? E passou a polícia lá no bairro lá, né? E tava eu e mais uns 7 moleques, não lembro direito lá. E isso, eu era o único negro, tá ligado? O único neguinho. Aí o policial parou, deu sirene, tá ligado? A gente parou, aí ele veio e só relou, tá ligado? Só foi ver se eu tava com cerol, entendeu? Na linha, entendeu? Perguntou, e aí, neguinho, você tá com cerol? Tá com cerol? Eu falei, não, senhor. Aí ele pegou, começou a meter a mão na minha linha pra ver se tava com cerol mesmo. E nas outras moleques ele simplesmente não olhou nada nele e saiu fora, só isso. Um tio, avô, falando de um caso da família, assim, né? Que sofreu preconceito quando ele prestou um concurso público, isso na época da ditadura militar, e ele é nordestino, do Piauí. Ele passou em segundo lugar no concurso, tinha a vaga, mas ele não foi chamado porque ele era nordestino e comunista. Então ele foi preso da ditadura, né? Sofreu tortura e tudo mais. Ele não foi chamado e agora faz acho que uns 2 ou 3 anos, depois de décadas assim, de um processo contra o próprio governo por preconceito, ele conseguiu provar que tinha sido discriminado por questão política e enfim, por ser nordestino, né? E aí ele ganhou a causa, foi indenizado. Para mim, o maior exemplo de preconceito que eu tenho é o que eu vivo diariamente como membro de uma família de classe média comum, tipo, o preconceito do dia a dia, tipo, citações como, isso é coisa de negro ou qualquer coisa do tipo. Para mim, é o maior exemplo de preconceito possível e, tipo, é uma coisa que acontece diariamente, todo momento e está super presente, assim. Eu acho que, primeiramente, antes mesmo do cara, tipo, dizer que ele não é preconceituoso, ele tem que se ater nas ações diárias dele em relação a isso, assim. Eu acho que isso é bem baseado numa noção de estereótipo, né? Estereótipo associado a algum tipo de ação com algum tipo de simbologia. E aí o exemplo que ele deu eu acho que é o mais recorrente, talvez o mais grave, né, a respeito de preconceito racial. Mas a gente pode ver a respeito de estilo, por exemplo, sim, jeito de vestir. E recentemente com essa movimentação política toda no Brasil, né, quer dizer... Bom, eu tenho vivido, por ser pai de 2 crianças negras, muitos preconceitos, assim, dentro das escolas, principalmente, por as escolas não trabalharem com a questão do preconceito racial e nem da história da comunidade negra. Isso acontece muito e é bastante evidente, assim, tipo, tanto preconceito por bullying dos próprios colegas e tal da escola, quanto até de professores mesmo. A gente já teve vários casos de professores que agiram dessa forma, que agiram com preconceito contra os meus filhos e tal. E também por uma questão da escola não ter respeitado o princípio da laicidade e tal do Estado, a gente acaba sofrendo preconceito também por não ser religioso, no caso, não ser cristão. E isso também aconteceu com meus filhos pelo menos 2 vezes na escola, a gente já passou por situações assim. E a situação mais comum que a gente passa é dos professores dizerem assim, às vezes, tipo, mas você nem é negro, mas ela nem é negra, porque ela é tão bonitinha, olha só o cabelo dela e tal. Essa minha filha, a Dani, estuda na escola Curumim e com certeza ela gostaria muito de ser entrevistada, né? Então, o último fato que aconteceu, que ficou bem em evidência, foi na própria escola Curumim, e que ela, assim, sofria chacota, as crianças cochichavam e davam risada dela, e ela começou a perceber, né? Que antes ela nem percebia, ela assim, é um pouco autista, assim, sabe? Então, ela nem percebeu, ela começou a perceber e veio reclamar comigo, falar, né, que estava acontecendo, o que acontecia nas outras escolas, e que ela nunca teve coragem de falar, né?
E isso é uma coisa assim que atrapalha muito quando a pessoa não tem coragem de dizer essas coisas, de denunciar, né? Isso é uma coisa que... Aí ela tomou essa coragem, falou comigo, eu falei, não, você tem que falar com a sua professora e eu vou também conversar com a direção. Aí eu conversei com a direção e eu peguei assim, vários papeizinhos assim, e entreguei para todos os alunos da classe dela, para que eles assistissem um filme. Eles assistem um filme com os pais, chamado Toda Criança é Especial. É outro filme muito bacana, que é sobre um menino que tem dislexia e sofre esse tipo de preconceito e bullying e a falta de compreensão dos pais na escola. É um filme muito lindo também, né? Então essa assim, é a história de preconceito mais próxima que eu tenho, é essa aí. E resolveu, sabe, as crianças mudaram com ela se colocou na classe, ela falou para as crianças de pé, na classe, a professora pediu para ela se colocou e ela fez um trabalho que eles chamam de jornal de parede e colocou coisas assim, sobre justiça, né? As pessoas não podem ser injustas assim, porque uma pessoa é um pouco diferente delas. É isso que ela colocou assim, do jeitinho dela falar. E ela tem 11 anos de idade, né? E assim, é o que dá para falar sobre essa parte de preconceito. E eu indico um filme também que fala sobre preconceito racial, que é Hurricane, ou Furacão, que na verdade Hurricane é furacão em inglês, né? Mas tá assim no YouTube, vocês acham o filme completo e vale a pena para toda a classe assistir. Às vezes você pode ser preconceituoso. Por exemplo, eu não gosto, eu não gostava de algumas pessoas da escola. Não gosta? Mas tem algumas que eu não gosto. Mas eu não tenho nada contra elas, tipo, eu olho pra cara e falo, não gosto desse cara. Mas aí o cara, depois de um tempo, começa a gostar daquele cara. Falo, nossa, eu estava errado. E esse é o pensamento que eu gostaria de passar pra vocês. O preconceito eleito, a culpa imoral, a violência descabida, orientação sexual, falta de respeito no púlpito, no pleito, homofobia que engenharia amplificada pela má fé, homem e mulher, somos todos bichos, nichos de mercado, datados, dotados de amor e querência, por isso não esqueçam de sobra intolerância, falta inteligência, querem dar para o som com a peneira.